22ª semana de gestação. No final dessa semana você completa o seu 5º mês gestacional no nosso calendário gregoriano. Tem novidade acontecendo no teu corpo, tem uma novidade incrível no desenvolvimento do seu bebê que está totalmente ligado às suas emoções. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Se você quer saber tudo o que está acontecendo com você, com seu bebê na 22ª semana de gestação, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Tô muito feliz em ter você aqui comigo nesse seu finalzinho do 5º mês de gravidez. E a barriga tá grandona, né? Então vamos falar sobre você? Vamos falar do tamanho dessa barriga? Olha só qual é a diferença dela comparado ao primeira semana de gestação. Ela tá crescendo assim, ficando redondinha, porque o seu útero, à medida que ele vai crescendo, ele cresce para cima. E ele já dá para sentir já 2 a 3 centímetros em cima do seu umbigo, que já tá mais achatadinho, né? Como eu contei na semana passada, ele não vai voltar a ser 100% igual como ele era antes da gestação. Mas tem uma coisa interessante, se não é a sua primeira gestação, a sua barriga pode estar maior ainda. A gente brinca que o útero tem memória, então nosso corpo já sabe o que tem que fazer, então ele acaba expandindo. E isso reflete também no tamanho do bebê, que pode ser 10% maior comparado à sua gestação anterior. E eu dei um spoilerzinho, na chamada falando sobre as emoções do bebê. É que o sistema límbico, que é o responsável pelas emoções mesmo do bebê, está se formando agora. Só que isso também vai refletir no seu sistema límbico, deixando as suas alterações de humor muito mais aparentes, muito mais à flor da pele. Então fica mais fácil se emocionar, fica mais fácil ficar feliz, fica mais fácil, infelizmente, ficar triste também. Então se você perceber grandes alterações de humor, você já sabe que é porque o humor do seu bebê está sendo trabalhado nesse momento também e pede para todo mundo ter mais paciência com você. Se tiver triste, é para mimar sim. Toda grávida merece ser muito mimada. A famosa Dona Azia, Senhor Refluxo, continuam presentes. Infelizmente, a progesterona, que serve para dar uma relaxada em todos os músculos, em todas as juntas do nosso corpo, junto com a relaxina, ela não consegue atuar só onde ela precisa. Ela atua no corpo todo, deixando a nossa digestão muito lenta, deixando nosso aparelho digestivo lento. Por isso que a gente acaba tendo até prisão de ventre, porque fica mais lento até mesmo o movimento peristáltico. O que a gente vai ter que fazer para melhorar isso? Primeiro, comer pequenas porções, evitar líquido durante as refeições, que pode aumentar o refluxo, tá? Porque ele vai deixar sua digestão ainda mais lenta, então tem que beber antes ou depois. Evitar comidas muito condimentadas, evitar comidas muito ácidas. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem nada com molho de tomate. Macarrão com molho de tomate, então, minha Nossa Senhora, azia na certa. Mas para outras pessoas, elas vão ter mais tolerância para esses alimentos. Então você tem que começar a reparar quais os alimentos que acabam prejudicando mais a sua azia. Alguns antiácidos podem ser tomados, mas somente com a prescrição do seu médico, tá? Automedicação, nananina, não pode. E apesar da fome estar aumentando, porque o bebezinho está crescendo mais rápido, então a nossa fome também aumenta, a gente não precisa comer por 2 na gestação. 300 calorias a mais por dia nessa fase é o suficiente para você, que já deve ter ganho entre 4 e 6 quilos. Você já pode perceber que às vezes a sua barriga fica mais dura, mas ela não dói e logo depois volta ao normal. Aí de repente no outro dia tá lá conversando, barriga durinha e volta. São as Braxton Hicks, contrações de treinamento. É só seu útero treinando como é que ele deve fazer na hora do parto. Diferente da contração do parto, que diminui o útero de cima para baixo, as Braxton Hicks são mais lateralizadas. Elas não são doloridas e elas não têm um ritmo, ou seja, não vai aumentando a frequência e o tempo, como é no caso do trabalho de parto. Vou deixar um link para você aqui sobre as etapas de trabalho de parto para você tirar suas dúvidas, mas calma, que as Braxton Hicks são completamente normais e se você não está sentindo, também não se preocupe, não quer dizer que não vai poder ter um parto normal. E por último, não menos importante, você já ouviu falar na falta de memória das gestantes, que as gestantes ficam esquecidas? Então, não é verdade. A verdade é que tem muita coisa acontecendo com você ao mesmo tempo. Você tem uma série de hormônios que deixam o seu humor variando muito.
Tá fora do seu controle isso? Você tem muita novidade, muita alteração acontecendo com o teu corpo, muitas novas preocupações como enxoval, licença maternidade, férias, quarto, o que eu vou fazer, o meu tempo, será que eu vou conseguir dar conta? Todas essas preocupações estão tomando conta da sua cabeça. Então, se antes você tinha 10 horas para pensar 10 coisas, agora você tem 10 horas para pensar 1000 coisas. Então, é óbvio que a gente começa a fazer uma coisa, aí já lembra daquele negócio do bebê, aí para de fazer, começa a ir para outra, aí de repente tem uma contração, perdeu o foco de novo, aí depois volta e dá aquela sensação de frustração por ou não estar fazendo direito, ou por ter esquecido coisas importantes, ou por não estar conseguindo fazer agora, imagina depois. Opa, moça, calma aí. Olha quanta coisa está acontecendo com você. É perfeitamente natural que você esteja confusa ou mesmo esquecida. São muitas coisas para a gente fazer, para a gente resolver. Por isso que eu vou te pedir, anota as suas prioridades. Tudo que tem um prazo, tudo que você não pode esquecer, anota. A sua cabeça está com muita coisa. É muita novidade mesmo. Em compensação, tem algumas mães que ficam super preocupadas porque passam o dia inteiro trabalhando e não param para conversar com o bebê. E manda pra mim, Mônica, eu sou uma péssima mãe, porque eu cheguei em casa tarde, eu nem conversei com meu bebê, eu não fiz carinho nele. Calma, mãe, você passou o dia inteiro carregando esse bebê. Ele passou o dia inteiro sendo ninado com o seu balançar do seu andar. Ele foi ninado com a sua voz, ele foi ninado com o seu ir e vir. Ele tá junto com você esse tempo todo. Fica tranquila, tá bom? Você não é péssima mãe por conta disso, não. Pode ficar tranquila, relaxa e sempre que você puder, tira um minutinho, pelo menos depois do banho, para passar um hidratante, evitar aquelas tais estrias. E nesse momento você conversa com seu filho, você conta para ele do seu dia, você fala com ele e ele vai cada vez mais ficar mais próximo, mais apaixonado, mais interligado com você, tá bom? E bora falar desse mamão papaya mais delicioso, gostoso desse mundo. Ele já está medindo cerca de 19 centímetros, se a gente for considerar as perninhas, chega quase a 27. Pesando cerca de 350 gramas no começo dessa semana, podendo chegar a 400 gramas no final dessa semana, e parece uma boneca ou um boneco. E até mesmo fisicamente, aqueles bonecos, sabe? Que tem essa altura de 23 centímetros, 23 é meu palmo mais um pouquinho. Como se fosse Barbie, Ken, tá mais ou menos desse tamanho. Olha quando ele já tá grandão, quando a gente pega algum elemento assim para comparar, fica mais fácil, né? Então pode pensar que a sua menina é uma linda Barbie ou o seu menino é um lindo Ken. Agora, o seu filhote já tem seus cabelos, mas os cabelos ainda não são pigmentados, são branquinhos. E as outras novidades é que ele já tem cílios, sobrancelhas, pálpebras, lábios e até os brotos dentários que no futuro vão se formar seus primeiros dentinhos de leite e a gente vai ficar doida porque eles ficam muito irritados com a coceira e dor na hora que vai rasgar essa gengiva. Mas alguns bebês, sabiam, já até nascem com os dentinhos? Acontece também. É mais raro acontecer, mas alguns já nascem com seus dentinhos e agora você já sabe que eles já estão sendo formados desde já. A novidade que eu mais gosto, que eu estava mais ansiosa para te contar, é que nessa semana o paladar do bebê começa a ficar um pouco mais aguçado. Ele começa a reconhecer ainda mais os sabores que vão lá para o líquido amniótico. E por curiosidade, no ultrassom 4D, registraram bebezinhos fazendo careta quando a mamãe ingere uma comida muito temperada com alho. Acho que eles não curtem muito alho. Mas eles se adaptam. É por isso que é importante a gente variar bastante a nossa dieta, apresentar bastante alimentos para ele já comer dentro da barriga, porque quando ele estiver nesse ambiente extrauterino, ele vai estar mais familiarizado com os paladares e isso pode te ajudar na hora da introdução alimentar, o que vai acontecer lá com 6 meses de idade. As outras novidades é que as suas perninhas cresceram numa velocidade ainda maior e já tem quase o tamanho do seu corpinho. Você se lembra que eu comentei na semana passada que as pálpebras estavam começando a se abrir. Elas começaram a se abrir, não se abriram totalmente, ainda estão no mesmo processo, mas as suas retinas estão começando a ser formadas. Porém, os bebezinhos só vão enxergar cores nitidamente por volta de 10 semanas de vida. Tem esse conteúdo no desenvolvimento do bebê mês a mês que você pode acompanhar assim que acabar toda a sua gestação. Tem tudo para você aqui no Almanaque dos Pais. Por sinal, já deixa um curtir aqui para mim, já invadi o meio do vídeo para você não esquecer.
Uma coisa muito interessante é que por conta dessa dificuldade do bebê, logo que ele nasce, de enxergar com nitidez, nem enxergar cores ele consegue no comecinho. E assim que ele nasce, os olhinhos do recém-nascido não conseguem ver com nitidez os detalhes, os contornos. É por isso que as nossas areolas ficam escurecidas, para aumentar o contraste e achar qual é o lugar que ele tem que mamar. Por sinal, já vou deixar você fazendo o coração quentinho. Olha esse vídeo de um recém-nascido mamando. Eu vou te ensinar a pega do bebê, fica tranquila, tá bom? Como eu digo, a sucção do bebezinho é instintiva, mas a pega do bebê não é instintiva nem para nós, nem para os nossos pequenos, mas eu vou te ensinar tudinho aqui no Almanac. E na minha dica de alimentação dessa semana, meu foco é se livrar de cãibras. Já acordou de madrugada com a panturrilha assim, ó, tinindo, doendo muito? Geralmente as cãibras acontecem por falta de potássio e também de cálcio. O potássio você sabe que você encontra na banana, mas o cálcio, que é meu foco dessa semana, que também é importante para a formação dos ossinhos do seu bebê, ele também é encontrado em leites, derivados e alguns outros alimentos, como por exemplo, nozes, amendoim, uva passa, brócolis, sardinha sem pele, farinha de soja, grão de bico, amêndoas, acelga, ameixa seca, feijão preto cozido, abóbora cozida, ostra e, é claro, nos famosos leites e derivados. E os derivados mais famosos são os iogurtes e os queijos. E na minha dica da semana são duas. A primeira são algumas substâncias que você não pode colocar na tua pele, que é muito encontrada em cosméticos. Por exemplo, chumbo, ureia acima de 3%, cânfora, e nesses cremes anti-rugas a gente encontra bastante, que também não pode durante a gestação, o ácido salicílico e ácido retinóico. Os dois a gente não pode durante a gestação. E aí você me fala, Mônica, eu usava isso e eu não sabia. Então você vai ter calma, tá bom? Primeiro respira, calma. É proibido fazer qualquer teste com gestante, então a gente não sabe qual seria uma dose segura, é por isso que a gente fala que não pode. Mas eu não vou falar para você ficar desesperada. Fica calma, você está fazendo um pré-natal direitinho? Está seguindo as instruções do médico? Está fazendo os exames? Fez o morfológico agora? Essa é a melhor semana para fazer o morfológico do segundo trimestre. Você fez esse morfológico? Dá para ver todo o corpinho do bebê? Dá para fazer ultrassom 4D para ver todo o rostinho do bebê, boquinha, narizinho, olhinho, orelhinha, mãozinhas, dá para ver tudo. E é claro que nesse morfológico o médico também vai ver, como eu disse para você já nos outros vídeos, mas eu vou repetir. O coração e suas câmaras, o funcionamento e desenvolvimento cerebral, os rins, o fígado, todos os órgãos do seu bebê, vai ver também a medida do seu bebê e o peso. E a gente geralmente faz essa medida através do tamanho do fêmur e da cabecinha do bebê. E também vai ver algumas coisas importantes sobre você, como por exemplo, qual é a quantidade de líquido amniótico e se a sua placenta está no lugar certo ou se tem risco de placenta, risco não, diagnóstico de placenta prévia, que são esses casos como eu deixei aqui para você, mas tem um link que eu explico melhor sobre a placenta prévia e os cuidados. Fiz um resumo aqui rapidão sobre o ultrassom morfológico do segundo trimestre, porque eu já falei dele nos vídeos anteriores. E voltando, se você passou alguns desses medicamentos, desses cosméticos, suspenda o uso imediatamente, avise o seu médico, mas fica tranquila, tá bom? Você não abusou não é isso? Então tá tranquilo. E sobre medicamentos que a gente ingere, você não faz na automedicação também não, né? Também não pode. Inclusive o ácido acetil salicílico não pode ter automedicação dele. E existe uma medicação, a base de flutamida, que é principalmente para queda de cabelo, que também não pode ser ingerida durante a gestação. Então, se você faz qualquer uso desses medicamentos, principalmente cosméticos, toma cuidado e avise o seu médico. E a minha dica número 2, eu acho ela muito gostosa. E aí, escolheu o nome do seu bebê? Se você escolheu, conta pra mim, por favor, aqui nos comentários. Eu adoro saber os nomes. Tem nomes criativos, nomes tradicionais, nomes para homenagear, nomes por conta de significado, nomes que a pessoa já decidiu desde os 5 anos de idade e nome que a gente nunca pensou e não sabe o que fazer e não sabe nem por onde começar. Se você tá no clube do não sabe por onde começar, eu vou te dar uma dica. Você e seu parceiro ou sua parceira vão pegar um papel e vocês vão escrever vários nomes que vocês gostam. Escreva, vai se inspirando. Escreva vários desses nomes. Aí depois, cada um vai fazer um achatamento ali, vai reduzir para 10 nomes. Não conseguiu 10? 15? Vai. 20 no máximo. Cada um.
Vocês vão juntar esses nomes todos, sentar numa mesa com o tempo e aí cada um vai eliminar um, ao invés de escolher, você vai eliminar. Por quê? Às vezes você ama um nome, mas ele não suporta porque lembra uma pessoa que, nossa senhora, que ele não gostava. Ou ele adora um nome e para você não remete a uma coisa boa, sabe? A fonética não é boa, você não se imagina falando aquele nome 483 vezes por dia, porque é mais ou menos isso que você vai falar. 485 no dia mais, 481 no dia menos. Vai falar muito esse nome. Esse nome com sobrenome combina? Vão fazendo os testes e vão eliminando. Foi assim que o nome do Lucas, meu filho mais velho, surgiu. Eu e o Flávio, a gente não tinha ideia. Eu gostava de vários outros nomes, ele gostava de vários outros e a gente não combinava. Ele queria Henrique, eu queria André, e aí nessa salada toda de escrever os nomes para depois escolher, ficou Lucas. E não me arrependo nem um pouco, adoro o nome do meu filho, então vou sugerir que você faça a mesma coisa também. E tem muita gente também que deixa para escolher o nome quando vê o rostinho do bebê, vê que o nome combina e não tem problema nenhum. Mas é divertido a gente começar a fazer essas coisas que trazem um pouco de prazer pra gente na gestação, além de gastar dinheiro com enxoval e gastar dinheiro com quarto e faz exame e tira sangue. Meu Deus! Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja bem, que eu tenha feito você sorrir enquanto você ouve falar um pouquinho sobre a sua 22ª semana de gestação, que você tenha gostado de ver o rostinho do seu filho e imaginar como ele tá. Conta pra mim nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar um curtir pra mim e eu te vejo no próximo vídeo.